Imagine um ritual tão terrível que até os vikings, que eram mestres da guerra, ficavam arrepiados. A Águia de Sangue era uma execução tão terrível que os historiadores, ainda hoje, discutem se isso era mito ou se isso era realidade. Eu sou Dugan Hamasmeder, tatuador especializado em tatuagens nórdicas. Hoje nós vamos discutir um pouco do que há por trás desse rito que mistura vingança, sacrifícios e asas humanas. Mas o que de fato é a Águia de Sangue? Como era esse sacrifício? Bem, as costelas eram abertas próximo da coluna e os pulmões eram expostos, e a vítima era pendurada em uma árvore. Esse sacrifício ficou muito popular nos dias de hoje, principalmente por conta da série Vikings, onde essa cena é retratada. Sagas nórdicas, como a Orkneyinga Saga, Heimskringla e a Knutsdraupa, todas datadas entre os anos 1020 e 1038, narram figuras reais, como o rei Halfdan ou o rei Aila da Nortúmbria, sendo vítimas desse tipo macabro de execução, ora fosse por vingança ou até mesmo como sacrifício a Odin. Artefatos arqueológicos, como a Pedra Rúnica de Rock, por exemplo, que traz em seu texto a menção de um sacrifício sendo feito a Odin, ou até mesmo a história Hammerstone, que pertence a um conjunto de pedras da memória, que traz a imagem de uma cena sacrificial seguida por guerreiros, todos com armas e escudos levantados, provavelmente em celebração ao abate de um possível inimigo. Também uma outra pedra desse mesmo conjunto retrata Odin no formato de uma águia, bebendo do hidromel da poesia. Por esse motivo, muitos estudiosos e arqueólogos acreditam que o rito da Águia de Sangue seja, de fato, um sacrifício em honra ao deus da guerra. De acordo com a pesquisadora Roberta Frank, a Águia de Sangue pode ter sido simplesmente uma metáfora, uma forma figurativa para descrever uma morte violenta. Ou ainda isso pode ter sido uma interpretação errônea das poesias, tendo em vista que essas sagas, onde a Águia de Sangue é mencionada, foram escritas muito depois do período onde supostamente esse tipo de sacrifício era realizado. Tá, mas aonde está a arqueologia nessa hora? Aonde estão os ossos? Pois bem, embora inúmeras escavações tenham sido feitas em diferentes sítios arqueológicos, não existe nenhuma comprovação de que a Águia de Sangue fora realizada um dia. Não há evidências de corpos, de esqueletos que tenham as suas costelas partidas. Portanto, fica a dúvida: isso é mito ou é realidade? Outros críticos também argumentam a possibilidade de ter sido, na verdade, um exagero por parte dos cristãos. Queriam passar uma imagem bárbara dos vikings e possivelmente tenham exagerado um pouco no que seria esse rito sacrificial ou até mesmo esse abatimento de inimigos poderosos, porque afinal de contas, esse tipo de sacrifício supostamente era realizado exclusivamente com pessoas de muito poder, como reis ou em posição militar muito elevada, porque, afinal de contas, a ideia era passar, com esse tipo de ritual, uma imagem também política, né? Um desempenho político daquele grupo de pessoas específico que estava dominando o inimigo. Mas seria possível realizar um procedimento tão elaborado com as ferramentas que eles tinham na era viking? Bem, em 2022, um grupo de pesquisadores liderados por John Luke Murphy simularam esse procedimento e chegaram à seguinte conclusão: sim, era possível
com a ajuda de uma lança, abrir as costelas em formato de asas e expor os pulmões. Mas a vítima morreria imediatamente e não veria esse procedimento acontecer. Bem, hoje discutimos sobre a águia de sangue e percebemos que história não é só aquilo que aconteceu, mas também a maneira como nós contamos. E aí, o que você acha? A águia de sangue existiu realmente? Ou é só um conto macabro para afugentar os inimigos? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que você acha. E me conta se você tatuaria ou não uma cena representando a águia de sangue no seu corpo. Curte, compartilha e não esquece de seguir a gente para mais conteúdos como esse. Bora, Bela?